Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para a nossa última questão, da nossa lista sobre função exponencial. Essa é a única questão aplicada, poderíamos dizer assim. Então a questão diz o seguinte, admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após o seu plantio, modelado pela função yt é igual a elevado a t-1, onde o y representa a altura em metro, t é o tempo, considerado em ano, e a é uma constante maior do que 1. O gráfico representa a função y, no caso, como ele colocou aqui, y é metro, e o t é ano. Então, a reta x aqui representa os anos que se passam, e a reta y aqui representa a altura desse eucalipto. Admita ainda que y0 fornece a altura da muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros. Então ele quer saber o que? O tempo entre a plantação e o corte em anos, é igual a quanto? Então é o seguinte, galera, ele deu aqui o gráfico. Com esse gráfico aqui eu posso fazer tirar várias informações daqui. Então vamos lá, o que eu posso tirar daqui? Desse gráficozinho aqui bonitinho, representa uma função exponencial. Primeira coisa que a gente tem que analisar eu tenho que encontrar essa constante aqui, tá? Então, para encontrar essa constante, eu poderia começar de qualquer lugar aqui do gráfico. Óbvio, eu vou sempre resolver utilizando o conceito, do menor caminho, Então, nesse caso, eu vou considerar o tempo zero. Então, se eu considerar o tempo zero, vai ficar mais fácil de eu encontrar essa constante, Então, se o t é zero, aqui na expressão, aonde for t, eu vou substituir por zero, Então vai ficar assim, vai ser y0 é igual a, aqui é t-1, então vai ficar 0 menos 1. Só que é o seguinte, y0, ele coloca aqui, o que significa o y0? É a altura da muda quando plantada. No caso, a altura da muda quando plantada aqui, é 0,5, O gráfico corta esse ponto aqui 0,5, Então significa que o x é 0 e o y é 0,5. Então, no lugar disso aqui, vai ficar 0,5. É igual a elevado a menos 1, 0 menos 1 dá menos 1. 0,5, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 2, Todo mundo concorda que é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é igual a elevado a menos 1. Seguinte, o que significa esse menos 1 aqui em cima? Pela regra de potência, eu vou inverter a base. Então, vai ficar isso, 1 sobre 2. Eu posso inverter. Eu vou inverter aqui logo. Então, 1 sobre 2, o inverso disso vai dar apenas 2, Então, o A é igual a 2. Percebeu, A elevado a menos 1 é igual ao meio. Esse menos 1 significa o quê? Que eu vou inverter a base. Então, se o A menos 1 é o meio, o A positivo é o inverso de um meio. Que no caso é 2. Então, eu já encontrei aqui, A gente já encontrou a constante, E, de fato, o A é 2, ele fala aqui que a constante é maior do que 1. Então, está provado realmente que o A é maior do que 1 mesmo. No caso, o A é igual a 2. Agora, segundo passo da história é descobrir o tempo, Então, assim, vamos pegar aqui a segunda parte aqui da informação, Ele quer cortar o eucalipto quando a muda crescer 7,5 metros após o plantio. Então, eu vou plantar ela no tempo zero, ela já vai ter 0,5, No tempo zero já tem 0,5. E aí eu vou cortar depois de 7,5 metros. Então, eu vou somar 0,5 mais 7,5, isso aqui vai dar 8 metros. Beleza? Então, eu vou encontrar qual é o tempo para se chegar em 8 metros. Então, de novo, eu vou pegar a fórmula. O A agora é 2, Já descobriu que o A é 2. E aqui é t menos 1. Agora eu vou descobrir o t. Seguinte, esse y é a altura. Qual é a altura aqui? A altura é 8. Então fica 8 igual a 2 elevado a t menos 1. Olha só, galera, equação exponencial. E para poder resolver isso aqui, como é que a gente faz? A gente verifica a base.
Aqui é 8 e aqui é 2. E para poder resolver, eu vou ter que igualar a base, né? Então, 8 é a mesma coisa que quanto? 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, fica 2 ao cubo é igual a 2 elevado a t menos 1. E aí, ó, eu posso simplesmente cortar aqui a base. Então, eu vou ter que 3 é igual a t menos 1. Esse menos 1 vai ficar mais, né? Então, vai ficar 3 mais 1. Logo, t é 4. Ou seja, para atingir a altura de 8 metros, né? Ela vai passar durante 4 anos. Vou ter que esperar 4 anos para isso, né? Seria a alternativa A. Finalizando, então, mais uma questão, mais uma lista sobre função exponencial, né? Checklist feito, né? Obrigado, galera, e até a próxima.